cooperados, cooperadas, produtores canavieiros. Estamos aqui hoje num feliz 3 de junho, chuvoso, né? Isso, uma chuvinha em junho aí de 20 e poucos milímetros. É bom demais para cana, né? É, aqui para dar seguimento à temporada de podcasts do Agronegócio Copercana 2025, né? Hoje nós vamos falar bastante de tecnologia para trabalhar o combate às plantas invasoras, né? Principalmente as folhas largas, né? Que além do prejuízo da competição que elas causam nos canaviais, também elas geram dor de cabeça operacional para a lavoura canavieira, né? E quem nos visita hoje aqui é o Anderson Guerra, da Corteva. Hoje a Corteva tem um destaque tecnológico muito grande nessa área, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso. Anderson, obrigado por estar aqui com a gente e contribuir um pouquinho aí com o seu conhecimento e o da Corteva. Marino e todos os amigos produtores, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar representando a Corteva, então obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante interessante, que a gente vai trazer alguns pontos que é de extrema importância para os nossos produtores, para as usinas e tudo mais, Marino. Tá certo. O Anderson não é parente, mas é o mesmo sobrenome, né? É Guerra também, então a conversa vai ser boa. Ô Anderson, começa um pouco se apresentando, né? Contar um pouquinho da sua carreira aí nos campos aí do... Legal, Marino. Atualmente eu estou na função como gerente de marketing regional para a linha cana da Corteva. Então, hoje nós temos um time específico, né? Um time dedicado para a cultura da cana. Então, hoje eu atuo no marketing, né? Então, na minha carreira já passei por diversas áreas, pela área técnica, área comercial, já trabalhei em usina também, então já sentei do outro lado, já pude também sentir as dores, né, que as usinas, que os produtores aí, eh, as batalhas do dia a dia, né. Então e atualmente, estou aqui na Corteva há 3 anos e meio, tá. Certo. Ô Anderson, conta um pouquinho que eu acho muito interessante, como que a Corteva é distribuída para o atendimento de cana, né? Tem o pessoal ali, o Douglas lá em Tuverava, o Amorim aqui em Sertãozinho, e eu vejo a Corteva bem inteligente nessa forma como atender o produtor de cana, né, as usinas. Conta um pouquinho como que essa logística. Legal, Marino, é um bom ponto que você tocou. Como eu disse, a Corteva, né, ela desde 2020, ela trouxe uma equipe dedicada para atender o mercado de cana-de-açúcar. Então hoje nós somos mais de 40 pessoas, então desde pesquisa dedicada para cana, todo o pessoal de suporte, então pessoal da equipe técnica, nós de marketing, toda uma liderança de marketing comercial, gerência comercial. Nós temos os responsáveis pelas cooperativas e aqui também destacar o papel do Caio Nogueira, O que é o Caio. nosso gestor, o nosso CAN da Coopercana, então fazendo todo esse atendimento à Coopercana, a todos os cooperados, né. E aí nós temos os nossos representantes comerciais que ficam ali em cada região, né, então como você bem disse, a gente tem o Douglas ali em Tuverava, o Luiz Amorim aqui em Sertãozinho, nós temos o Bruno ali em Barretos, lá em Minas nós temos o Adriano e o Lucas Saad atendendo ali Uberaba, Frutal e aquela região, né. Então como eu disse, Marino, e reforço, a Corteva, ela tem um olhar muito grande para a cultura da cana é extremamente importante para nós da Corteva, então, visto que a gente tem trazido pro mercado, né, nesses últimos anos, diversos lançamentos que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui hoje, então, realmente a cultura da cana é extremamente importante para nós, nós temos uma equipe dedicada para atender o nosso produtor, a usina, o cooperado da Coopercana de uma melhor forma e realmente entender as necessidades do nosso cliente. Realmente vocês estão bem presentes no campo, nas nossas filiais, sempre encontro pessoal, das nossas reuniões técnicas agora também, o Bruno lá de Guaíra, é bem participativa a Corteva
aí na nossa região. Ô Anderson, agora me fala um pouquinho, né? Você tá me falando que hoje a Corteva comemora 6 anos, né? Quem pensa assim, mas ela é novinha, mas não é novinha não, né, Anderson? É, legal, Marino. É um momento de comemoração para nós, como você já trouxe, né? Essa semana a Corteva completa 6 anos. Então, é uma jovem empresa do agronegócio, mas ela traz um legado muito grande, porque a Corteva, ela se deu da fusão de duas grandes empresas, né? Então, da Dow e da Dupont, e aí no qual a fusão, que hoje é a Corteva, né? Focada 100% no agro. Então, como eu disse, uma empresa que no seu DNA a gente respira o agronegócio, a gente vive do agronegócio, e no nosso DNA está pesquisa e inovação, visto tudo que a gente traz de lançamento de produtos, biotecnologias, sementes, tudo isso faz parte da Corteva e é o que a gente quer trazer e entregar para os produtores, tá? É um player fundamental, assim, pro agro mundial, né? Não é nem Perfeito. brasileiro, é pro agro mundial. Isso aí, Marina. Bom, vamos começar a entrar no canavial, né? A gente estava conversando aí e a gente focar bastante aí no cenário de plantas daninhas, né? Agora, principalmente nas de folha larga, né? Hoje, como que você vê que tá a infestação das folhas largas nos canaviais aqui do Triângulo Mineiro, do interior paulista? Legal, Marino. Vamos falar do que a gente gosta, do que a gente mais fala, né? Que é de cana-de-açúcar. Mas um bom ponto que você trouxe aqui, que você chamou a atenção, que é essa questão das plantas daninhas, né? E aí a gente destaca aqui um pouco o complexo das folhas largas. Então, ano após ano, a gente vê um crescimento muito grande dessas plantas daninhas. Então, a gente está falando aqui das cordas de viola. Então, quando a gente fala, tem todo um complexo aí das hipomeias, as cordas de viola, as merrêmias, mamona, mucuna, bucha, que são plantas daninhas, né? Que lá no passado elas não tinham tanta expressão, mas com a mudança, né, de colheita para cana crua, essas plantas daninhas cada vez mais ganharam essa expressividade, né, se tornando realmente um problema para os canavicultores, para os produtores. E essas plantas daninhas, Marina, elas têm trazido uma problemática um pouco desafiadora, né? Porque além de todo o impacto operacional que essas plantas daninhas causam, então, desde o embuchamento da colhedora, atrapalhando na qualidade da matéria-prima, uma vez que você vai estar levando um canavial com uma alta infestação de planta daninha, isso pode prejudicar a qualidade da matéria-prima lá na usina. E além de tudo, o efeito na produtividade que essas plantas daninhas podem causar, né? Então a gente tem que cada vez mais ter um certo cuidado e uma estratégia para manejo dessas plantas daninhas para que a gente não tenha esse impacto negativo em produtividade, em matéria-prima, em rendimentos operacionais na colheita. Então, por isso, realmente a importância de um manejo adequado e de um manejo que esteja extremamente eficiente para plantas daninhas, tá? Quando você fala em manejo eficiente, existe uma estratégia padrão que você pega corda de viola, pega mamona, pega mucuna, ou algo que o produtor pode fazer, ter como regra fazer para começar o combate, não só combater ou resolver o problema, mas um soldadinho ali no exército que dá para trabalhar com as três principais, né? Que é o complexo de cordas, a mamona e a mucuna. Dá sim, Marino. E a gente costuma dizer que existem estratégias, né, ou melhor dizendo, existem estratégias para que a gente possa realmente combater essas plantas daninhas, né? E eu gosto de fazer uma alusão que para a gente combater o nosso inimigo, né? Então a gente tem que conhecer muito bem. Então, acho que a primeira parte aí é realmente conhecer as infestações aí, quais são as plantas daninhas que estão presentes nos canaviais, nos talhões de cana. E aí, com essas informações, realmente a gente escolher qual o melhor manejo, quais os melhores produtos a serem aplicados, né? Então, hoje a gente fala muito de associações. Então, aqui nós estamos bastante confortável com o nosso portfólio da Corteva, pensando nessas plantas daninhas de folhas largas, né? Então, hoje a gente pode dizer que nós temos um dos melhores, se não o melhor, portfólio para essas folhas largas. Então, a gente tem o nosso
consagrado Coact, que é esse soldado, essa ferramenta realmente extremamente eficaz para combater essas plantas daninhas. Então, o Coact já é um produto já de longo tempo no setor da cana, tem trazido diversos benefícios, e Coact hoje é a referência para controle dessas plantas daninhas, né? Então, quando a gente fala de complexo das cordas de viola, hipomeia, então Coact é a referência. Além disso, desse espectro de folhas largas, Coact também atua ali no capim-colchão, que é uma gramínea que tem também infestado os canaviais, tá? Então, isso quando a gente traz o Coact. E por que que eu te falei, Marino, que nós temos o melhor portfólio? Porque no ano passado nós tivemos a grata satisfação de trazer para o setor, como eu disse, a Corteva é uma empresa de pesquisa e inovação, nós trouxemos o Linear, que é um herbicida lançamento no ano passado, ele é composto por uma mistura tripla, e que esse produto traz um controle, que a gente fala de um controle de um novo patamar de eficiência para essas plantas daninhas que a gente fala de difícil manejo, né? E aí aqui eu cito principalmente a mamona e a mucuna, né? Que tem uma dificuldade muito grande Sim. no manejo, no controle, pelas suas particularidades, disposição de semente, profundidade, germinação, né? E além disso também, de mamona e mucuna, Linear agrega também e traz o controle para as cordas de viola, né? Então, a gente fala que Linear e Coact são as soluções aí para a gente ganhar essa batalha das plantas daninhas de folhas largas, tá, Marino? Certo. Pensando no manejo, vamos focar na corda de viola. E nas hipomessas, acho que o manejo é bem parecido, né? Sim. Nesse portfólio, o que a Corteva hoje está recomendando aos produtores? Muito bem, Marino. Então, na tomada de decisão, como eu disse, né, quando a gente tem ali a análise das plantas invasoras, né, das plantas daninhas presentes ali no canavial, então, quando nessa área tem presença de mamona e ou mucuna associada às cordas de viola, ao complexo das hipomeias, aí a gente trabalha com o linear, que ele vai trazer esse espectro de controle, e sempre associado a um graminicida, para que a gente feche o manejo de forma eficiente, tá? Então, a gente, nessa situação, trabalha com o linear, tá? E aí, quando a gente tem uma infestação, que a gente tem corda de viola, as hipomés de forma geral, merrêmias, capim-colchão, e aí sim, aí a gente trabalha com o Coact. Então, nós temos essas duas ferramentas, essas duas soluções atuando nesses diversos espectros aí, visando o controle dessas plantas daninhas. Certo. Então, quando tem a corda de viola com a mamona, o produtor tem que pensar em linear. Isso. Quando ele tem a corda de viola associado a capim-colchão, Capim-colchão. ele opta pelo coact, né? Perfeito, perfeito. E qual que é o manejo ideal do coact hoje para o capim-colchão e nesse cenário de capim-colchão e corda de viola? Como eu disse, né, Marino? Então, ambos os herbicidas, eles são associados a um graminicida e hoje o Coact, né, ele pode ser utilizado também nas canas-plantas, né, no quebra-lombo, uma vez que agora a gente está no momento, né, muitos produtores fazendo o seu quebra-lombo, né, então Coact ele apresenta seletividade para essa modalidade, então nós temos, além do controle, a gente traz seletividade aqui pro produtor no quebra-lombo, né, como eu já disse. E agora também a gente tem o decorrer da safra, né? A gente está entrando para um período mais seco da safra, onde a gente também tem o posicionamento para Coact, tá? E a gente fala que o Coact é o parceiro ideal e é o parceiro para ser utilizado o ano todo, tá? Então ele é o latifolicida para ser utilizado o ano todo. Então, como eu disse, em cana-planta, quebra-lombo, na soqueira, lá na frente no extensor de residual, quando houver necessidade de aplicar. Então, o Coact pode ser aplicado o ano todo. Na soqueira, aplica ele em pré ou pós? Isso. O Coact ele é aplicado, ele é um pré-emergente para planta daninha, tá? Então ele é um controle de pré-emergência das plantas daninhas. Um controle preventivo até em áreas. Exatamente. Porém, pela sua seletividade, devido às suas características físico-químicas, o Coact pode ser aplicado em pós-emergência da cultura. Então, isso também é um benefício extremamente importante, né? Então, quando a gente já tem uma cana já brotada,
Então, a gente pode estar utilizando o coact, por isso que eu falei do quebra-lombo e tudo mais. Então, o coact traz essa seletividade, mesmo sendo aplicado em pós-emergência da cana-de-açúcar. E aí, pós-emergência, qualquer tamanho. Qualquer tamanho, qualquer estágio, por isso que eu falei que nós temos recomendação também para fazer lá no extensor de residual, onde o canavial já está num porte maior. Então, o coact traz essa seletividade aqui para a cana-de-açúcar. Aquelas cordas de viola gigante ali, você pode colocar o coact no drone e aplicar? Não, o Não. coact ele não tem efeito de pós-emergência, né? Para a Ah, planta daninha. O pra plan coact, ele tem que ser na isso, pós-emergência, na pré-emergência da planta da planta tá, daninha, ele é um pré-emergente da planta da daninha, planta porém daninha. pode ser aplicado em pós-emergência da cultura, da cana. Entendi então. Então, para o manejo que você identifica as áreas antes, você corta o canavial, e aí você pode entrar com o coact aplicando, nas áreas de maior pressão. Isso mesmo. Visando o controle dessas plantas daninhas, como a gente já citou, Ou né? seja, é um produto bom para ter ali no barracão da fazenda Com o ano certeza, é todo, um né. produto bastante versátil, que traz essa seletividade, traz controle, como eu falei, podendo ser utilizado o ano todo. Não é um produto de nicho, é um produto que ele deve ser utilizado o ano todo em todas as modalidades da cana. Tá, antes da gente partir para o linear, ô Anderson, hoje como que você está vendo o cenário de cordas de viola, né? Tá crescendo a infestação, o produtor já tá tendo consciência, está conseguindo controlar, como que você está vendo isso? Sim, Marino, ano após ano, as infestações de corda de viola têm aumentando. Muito por conta dessa questão da mecanização das colhedoras, né? Porque uma vez que as colhedoras entram num talhão altamente infestado dessas folhas largas, dessas cordas de viola, ele acaba esparramando e disseminando essa Plantando, né? semente nos outros talhões, em outras fazendas. Então, realmente, eh, o complexo de cordas de viola vem crescendo ano após ano, tá? Então manejo preventivo através do coact, ainda mais quem tem a colheita terceirizada, ele é fundamental para quem não quer ter problema ali na frente, né, É, de colha. perfeito, perfeito, Marino. Coact hoje é uma ferramenta indispensável para quem quer realmente ter um controle superior e um controle eficiente no manejo dessas plantas daninhas. E como eu disse lá atrás, que traz um prejuízo e traz uma dor de cabeça bastante grande aí para o produtor e para a usina, né? Então, o Coact hoje é a principal ferramenta para esse manejo. Certo. Bom, vamos entrar no linear. Isso aí. Que o linear tem de tão revolucionário assim? O controle da mucuna, principalmente, sempre era muito deixando a desejar, né. Ah, pegavam fórmulas, minha impressão, não sou agrônomo, nada, mas o que eu via no campo era: "Ah, não, vamos pegar esse produto que ele pega também a mucuna", né. Eu acho que quando eu fui no lançamento do linear, o que eu percebi, a primeira coisa foi, eu acho que é a primeira vez que alguém tá falando diretamente pra mucuna, né. É isso mesmo, Gui? É, exato, Marino. Então, só contando um pouquinho do cenário antes da chegada do linear, né? Então, assim, que o produtor, que a usina tinha disponível de ferramenta para controlar principalmente essas plantas daninhas aí de folha larga, de difícil manejo, né? Como eu disse, mamona, mucuna, e depois a gente entra em outros espectros também. A gente tinha produtos com uma performance, sim, muito boa, porém, produtos que eram restritos a diversas modalidades ou épocas de ano. Então, o produto, ele é muito bom, porém, ele só poderia ser utilizado numa época seca, numa determinada época do ano, né? Então, o linear traz essa questão da flexibilidade. Então, o linear, ele é um produto que ele traz 3 ingredientes ativos. Um deles é uma molécula inédita no mercado de cana-de-açúcar, no setor de cana-de-açúcar, então a gente está trazendo uma inovação, tá? E como eu falei dessa questão da flexibilidade, o linear pode ser aplicado o ano todo, inclusive em cana-planta, onde a gente não tinha uma ferramenta para esse manejo. Nas épocas úmidas, então a gente está falando de uma soqueira de muda, do plantio de 18 meses, uma soqueira ali a partir de setembro e outubro, né? Então, o produtor não tinha uma ferramenta altamente eficiente para essas situações. Então, o linear traz, além desse controle eficiente, de um novo patamar de controle, linear traz essa questão da flexibilidade, podendo ser aplicado o ano todo,
em todas as modalidades, então reforça aqui cana-planta, quebra-lombo, soca seca, soca úmida, extensor de residual e com seletividade para a cultura, que é o principal. Então, linear, ele mantém o potencial produtivo do canavial e fazendo o controle dessas plantas daninhas, mamona, mucuna e também as cordas de viola, tá? Ele pega também Então, a corda. ele tem efeito, ele tem espectro também de controle sobre essas plantas daninhas aí. Então, se você pegar, por exemplo, igual ano passado, que a gente viveu aquela seca, ou os incêndios, e depois, na hora que veio a chuva, a cana demorou para fechar e o mato literalmente comeu em muitas áreas, né? O linear seria uma ferramenta muito útil para esse cenário, né? Sim, Marina, e já no primeiro ano, do lançamento de linear, nós tivemos uma grata satisfação do produto ser amplamente utilizado, então superou as nossas expectativas, né. Então, realmente, ano passado nós tivemos essa dificuldade do manejo, né. Uma porque alguns canaviais passaram mais de 150 dias sem chuva, então, um canavial que foi aplicado lá no início de safra, então ele sofreu muito para poder fechar e com isso veio essas altas infestações de plantas daninhas, né. Teve também a questão dos incêndios, né, que acabou pegando algumas áreas que precisaram ser reaplicadas. Então esse canavial, ele já estava brotado, o produtor precisou esperar para ver se esse canavial ia brotar, para tomar a decisão se ele ia tratar novamente, se ia direcionar esse canavial para reforma. E aí com isso ele precisou utilizar de ferramentas que além de entregar controle para essas plantas daninhas que acabaram infestando a sua área, ele precisava ter seletividade também, né, Marino? Porque uma vez que o canavial já estava brotado, a gente estava na época úmida, Estressado, né? Não só estressado, brotado, né? então o linear veio a calhar para essa situação. Então, um produto que entregou controle para essas plantas daninhas, com seletividade, uma vez que a gente já estava com a cana brotada, e aí um benefício adicional do linear. O linear é um herbicida de pré-emergência para as plantas daninhas, com um benefício de pós-emergência das plantas daninhas. Então, aquela mamona, aquela mucuna, aquela corda de viola que já está emergida, que está numa pós-emergência inicial, então o linear também vai controlar e fazendo o seu efeito depois de pré-emergência e trabalhando com um longo período de residual também até o fechamento da cultura, né? Então, Certo. isso é o que o linear traz e ajudou muito no manejo das plantas daninhas, principalmente no último ano. A gente teve bastante desafio e é o que a gente está vendo que possa acontecer também nesse ano, né? Então, as estratégias precisam ser bem definidas. Então, talvez aquelas áreas que não vão fechar, né? Que a gente vai ter o desafio com o herbicida, a gente já também traçar estratégias com uma área de extensor de residual lá na frente, onde a gente faz as aplicações no período úmido, com a cana já brotada. Então, tanto o linear como o coax também são estratégias extremamente eficientes e que podem entrar nesse manejo aí, tá, Marino? Tá, então ele leva a flexibilidade. Essa flexibilidade que ele leva, ele tem alguma coisa do DNA do coact ou não? Não, não, É outro linear é outro produto. produto, 3 novos ingredientes ativos, né. Um, como eu já disse, é inédito para a cultura da cana e a gente trouxe esse ingrediente ativo. Então, quando a gente junta todos esses ingredientes ativos, a toda a questão de formulação e tudo mais, faz do linear um produto, de sucesso, um produto que traz todos esses benefícios que a gente tá citando aqui, tá, Marino. Mas ele é diferente aqui da questão do coact, tá. E vai ter coact linear na feira pro produtor? A Vai Corteva ter. vai se esforçar aí para disseminar essa tecnologia do linear? Com certeza, Marino. O produtor, o cooperado, a usina pode procurar toda a nossa equipe lá na feira da Copercana. Nós estamos com condições especiais para a feira, para atender o nosso produtor. Então, procure todo o nosso time lá, que com certeza nós iremos fazer bons negócios de Coact, de Linear, de Revolux, de todo o portfólio da Corteva para a linha cana, que estará lá na feira da Copercana. Bom, acho que as folhas largas a gente deu uma passada aí no portfólio, né, mas a Corteva também tem solução para grama, né, para as gramas. Que hoje vocês trazem de ferramenta, ô Guerra? Sim, nós temos
o bom e velho Combine, o original, de fato, né? Então, o Combine é um produto já há bastante tempo no mercado, no setor. Contribui muito para o manejo das gramíneas aí. Ele é um parceiro muito interessante quando a gente fala para o Coact, para o Linear. Então, quando a gente fala que a gente faz uma associação de um graminicida mais um latifolicida, o Combine pode ser sim e ser considerado essa opção como graminicida. Então, um produto que entrega um espectro de controle bastante interessante para as gramíneas, com seletividade. Então, veja que a gente fala bastante aqui em seletividade, né, Marino? Claro que, de fato, nós precisamos controlar planta daninha, mas que a gente controle as plantas daninhas trazendo seletividade para o canavial, mantendo o potencial produtivo do canavial sem causar qualquer tipo de injúria nesse sentido, tá? Então, isso que é o que a gente prega e traz para o setor quando a gente fala de herbicidas para a cultura da cana-de-açúcar. O que faz o Combine ter esse tempo de estrada tão longo assim? Você vê marcas não só de herbicidas, mas defensivos, inseticidas, consolidadas, mas mudando, né? E o Combine tá lá, resistindo, forte. O que faz dele se manter tão atual, o Guerra? Confiança e alta performance. Então, é um produto de fato eficiente para o espectro das gramíneas, né? Onde ele tem o seu controle eficiente. Então, se eu pudesse resumir aqui o Combine, eu falava de confiança e história. Então, o que faz do Combine essa fortaleza toda, né? É uma marca que o produtor já tem na cabeça e confia nela, né? Isso aí, Marina. Certo. E além do Combine, tem outras soluções para grama, graminicidas? Não, não. Aí Não. hoje nós temos o Combine como nosso graminicida, e aí pensando em Linear e Coact como os nossos herbicidas pré-emergentes para folhas largas. E aí nós temos também o Dontor Ultra. Dontor. O Dontor Ultra, ele é uma mudança do Dontor já convencional, então mudou um ingrediente ativo no Dontor, né? Então hoje nós temos o Dontor Ultra, que é para o manejo de pós-emergência das folhas largas, né? Ah, ele é pós-emergente folha larga, Isso, né? exatamente. Então, quando a gente tem Ele para pegar as grandonas. quando a gente tem aquela situação de pós-emergência das plantas daninhas, principalmente aí as folhas largas, né? E aí a gente tem o Dontor Ultra para esse manejo, tá? Certo, certo. E o que mudou do tradicional pro Dontor Ultra, ô Guerra? O Dontor, ele é a associação de 2,4-D mais picloram, e quando a gente traz agora o Dontor Ultra, ele é uma associação de 2,4-D mais aminopiralide. Então, é um produto que a gente traz um novo ingrediente ativo, então a gente pode trabalhar ele em todas as fases da cultura, mas respeitando aí 12 meses de carry-over com o Dontor Ultra. Também é um benefício, é um balanço bastante interessante desses dois ingredientes ativos, pensando aí nesse controle em pós-emergência dessas plantas daninhas. E aí ele pode ser aplicado via drone? Não, o Não? Dontor Ultra não. O Dontor Ultra nós temos registro somente para aplicação tratorizada, tá? Agora, já o linear, como eu disse que ele traz aquele benefício de pós-emergência, o linear faz parte também dessa flexibilidade, dessa versatilidade do linear. O linear, ele pode ser aplicado, deve ser aplicado tratorizada, né? Visando o controle ali de pré-emergência, uma pós-inicial. Ele tem registro em bula para aplicação costal, então uma bula bastante ampla já. Registro para aplicação aérea de aeronave e registro para aplicação aérea de drone, fazendo esse manejo, caso haja necessidade, um manejo de pré-colheita, já pegando mamona, mucuna, as cordas de viola que já estão ultrapassando aí a cana, né? Quando a gente fala do manejo de pré-colheita. Aí a gente tem então o posicionamento do linear com todas essas aplicações aí em bula, né? Então, de novo, tratorizada, costal, aérea, sendo aeronave e drone. E com seletividade. E com seletividade para a cultura. Não, isso é bom demais, né? Esse manejo pré-colheita aí, ele é bastante importante, né? Para quem perde a mão, né? E às vezes perde, né? Não tem jeito, né? Ela é uma ferramenta também eficaz para isso, e por isso que eu falei que o linear traz muito isso, né? Toda essa questão. Ele é um produto versátil. Ele é um produto que o produtor precisa ter no seu estoque, no seu barracão, que vai ajudar muito aí nesses desafios com as plantas daninhas, Marina. É outro produto que ele precisa ter ali estocado, então, né? É isso aí.
Precisamos ter à disposição lá no barracão do nosso produtor. Bom, agora vamos falar de outra ferramenta da Corteva, que está fazendo muito sucesso, né, no controle da broca, que é o Revolux, né. Eu estou vendo muito produtor falando dele, utilizando, já trazendo ele também para o seu manejo na fazenda. O Revolux não é mais uma novidade, né, mas o que explica esse sucesso dele, nos canaviais, o quê? Bom, Marino, bom ponto que você trouxe. Revolux, ele não é tão novo assim, mas ele tem em torno de 5 anos aí ali de vida comercial, né? E aí o Revolux, ele traz algumas características bastante interessantes quando a gente pensa no manejo integrado de pragas, né? Então, o Revolux ele é composto por 2 ingredientes ativos, então são 2 grupos químicos distintos do que a gente fala dos inseticidas mais utilizados aí, mais comumente utilizados ali em cana. Então, a gente com esses 2 ingredientes ativos de 2 mecanismos de ação diferentes que estão presentes no Revolux, isso proporciona, como eu falei, um manejo integrado, evitando uma possível resistência da broca da cana, que seria um problema muito grande, né? Então, Evolux traz isso, então ele faz parte desse manejo integrado, dessa rotação de grupo químico que a gente fala, né? Então, hoje, basicamente, grande parte dos inseticidas utilizados para broca é de um mesmo grupo químico, então o Revolux vem para fazer essa rotação desse grupo químico. Possui uma alta potência inseticida, de fato, controlando aí o que a gente tem que controlar, que são as lagartas da broca da cana-de-açúcar, evitando que elas entrem no colme e cause todo o prejuízo, né? Toda aquela questão da galeria, todo aquele impacto que depois causa diversos prejuízos, não só em produtividade, mas também lá na indústria, né? De contaminação É. e tudo Traz mais. doença para o canavial, né, que Leva é muita doença, uma porta, uma abertura, abertura né? de porta. Para outros E patógenos. ele é impacto Ele é de na contato lagarta, e ingestão, contato. isso aí. E Revolux também traz a questão da ação ovicida. Então ele atua também em outra fase da cultura, que além da lagarta, ele também tem ação ovicida. Então é uma estratégia extremamente interessante para que a gente possa atuar nas gerações ali, quebrando o ciclo da broca, né? E além de ser altamente eficiente, ele entrega um longo período de controle, né? Então, realmente, Revolux tem sido extremamente importante no manejo de broca do setor sucroenergético, Marino. Você falou nessas 2 ações dele, é uma dúvida que eu tenho sobre a praga. Hora que tá a lagarta, eh, o ovo também tá? Os ovos, né? Já estão lá? No ciclo biológico da praga, hoje nós devemos ter em torno de 4 a 5 gerações por ano de broca, né? Então, em alguns determinados momentos, a gente pode ter sim ovo, a gente pode ter a lagarta, a gente pode ter o adulto, né? Então, é extremamente interessante um produto que atua nessas 2 fases, tanto em ovo como na larva, né? Como na lagarta ali da broquinha ali. Quando ela vai raspar o como, ela acaba fazendo a ingestão do Revolux e ela acaba morrendo. Ela tem uma rápida velocidade de mortalidade dessas brocas ali, viu, Marino? Deixando um alto controle, um longo período de residual, evitando que essa broca entre no como ali. Ninguém entra e nem abre a porta, né? Exatamente. Ô Guerra, e qual que é o manejo dele hoje do Revolux? Hoje o manejo do Revolux, né? Então, a partir ali da primavera, né? Quando a gente tem as primeiras chuvas, né? Que a gente tem as primeiras gerações da broca, né? Então, a gente atua com a intervenção, com a aplicação de Revolux na dose de 150 ml. E por essas características, como eu falei, de também estar atuando sobre ovos, Revolux é a melhor opção para a primeira aplicação também, visando que a gente vai ter o impacto sobre as gerações futuras da broca. Então, a nossa recomendação é, durante todo o período ali de primavera, verão, em algumas situações agora cana-planta também, que a gente precisa preservar essa cana, que é esse material mais nobre que a gente tem. Então, Revolux, a nossa recomendação, 150 ml por hectare. 150 ml e Isso. pode aplicar na seca já. Pode aplicar. Quando a gente tem infestações de broca, a gente deve estar trabalhando com a aplicação de Revolux.
E mesmo na cana-planta, num preventivo também, na mesma dose. Isso, mesma dose, 150 ml por hectare. Tá certo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Onsugo também, né, que é outra grata surpresa que a Corteva trouxe aí para o mercado, né, como solubilizador de fósforo, né. Hoje como que tá a aceitação do Onsugo? Eh, eu vi muito canavial com Onsugo dando uma resposta muito positiva perante aquele período de seca, né. Ele faz a diferença mesmo? É, legal, Marino, bom ponto. O Onsugo, ele é um produto biológico, então, há 3 anos a Corteva decidiu entrar nessa plataforma também de biológicos, além de proteção de cultivos com produtos químicos. A gente está entrando também, nós já entramos, né, nessa, né, na plataforma de biológicos, com aquisições. Recentemente, a Corteva fez a aquisição da Stoller, que é um grande player nesse sentido, né, de nutrição vegetal, de bioestimulantes, né. Então, a Corteva entrou de fato nisso, então está trazendo pesquisa, inovação, todo o conhecimento técnico, e o Onsugo não é diferente. Então, o Onsugo também é um produto que ele foi desenvolvido e pesquisado por mais de 18 anos pela Embrapa, então também tem toda essa capacidade técnica da Embrapa de pesquisa, de trazer essa inovação. Então, por mais de 18 anos o Onsugo foi pesquisado pela Embrapa, ele é É uma composto. parceria com a Embrapa, né, verdade. Exatamente, a Embrapa desenvolveu, esse produto, né, ela pesquisou diante de muitas cepas, chegou nas 2 cepas que são específicas para solubilizar e mineralizar fósforo, então são essas 2 cepas que estão presentes no Onsugo Eco, tá, que é o que faz o grande sucesso do produto, Marino, porque de fato ele solubiliza e mineraliza fósforo. Hoje a gente tem nos nossos canaviais a questão do fósforo, devido a toda a sua problemática, toda essa característica do elemento, então baixa eficiência das adubações que são realizadas devido a toda a questão da mobilidade, e isso é característica inerente mesmo do elemento, né, do nutriente. Toda a questão da fixação desse fósforo, que ele fica absorvido ali no solo, na matéria orgânica, na argila. Então, o Onsugo vem para melhorar essa eficiência da adubação que a gente já faz e também solubilizar e mineralizar esse fósforo que está absorvido ali, que está preso ali no solo, que a gente fala que nós temos um banco de fósforo. Porém, a gente não tem esse fósforo disponível ali no nosso solo para a raiz, para a planta poder absorver. Então, o Onsugo ele é esse agente biológico que vai fazer essa solubilização e mineralização do fósforo, deixando esse fósforo disponível para a planta, para a raiz absorver, e quando a gente tem um sistema radicular muito mais bem desenvolvido, aí a gente, como você trouxe no período da seca, né? Aí nós temos plantas com sistema radicular mais desenvolvido, passando por um período de seca um pouco mais resiliente. Então, o produto traz essas características, além da formulação, né? Como eu disse, ele traz também uma formulação que permite que o produto possa ser aplicado nessa época também mais seca, seja no corte de soqueira, seja na vinhaça localizada, e que aí, com o início das chuvas, o produto começa a ser disponibilizado e fazer de fato a sua função ali na rizosfera, tá, Marina? Tá, então ele é aplicado em corte choqueira, né, ele pode ir na vinhaça, né, no Pode. tanque grande mesmo. Isso, a gente já fez teste de compatibilidades ali na vinhaça localizada, questão de temperatura, de matéria orgânica, então nós temos compatibilidade com a vinhaça localizada, tá? Podendo ser aplicado em conjunto no corte de soqueiro, como eu te falei, e também no suco de plantio ali, né? Na cobertura ali dos rebolos também nós temos a recomendação do Onsugo para suco de plantio e para soqueiras. Para soqueiros. Você falou em solubilização e mineralização do fósforo, né. Eu acho que muito tá se falando, né, tá surgindo bastante coisa, mas, ainda eu acho que, falta um pouquinho de conceito, né. O que que seria uma coisa, o que que seria a outra, ô Guerra? É, de fato, Marina, quando a gente fala de biológicos, a gente precisa começar a separar muito bem as coisas, porque tem muitos agentes biológicos, mas a gente fala que hoje existe a tal da especificidade. E aí, determinada cepa, ela precisa ter especificidade. Pode ser uma mesma cepa, né, de uma mesma espécie, que ela é muito boa para controle de nematóides. Porém, existe outras cepas que têm outros controles que a gente fala da especificidade. Por isso que o Onsugo foi pesquisado por mais de 18 anos, porque diante de uma série de mais de 300 cepas de bactérias, chegamos nessas duas
que realmente a especificidade dessas duas bactérias é solubilizar e mineralizar fósforo. De que forma? Quando a gente fala da solubilização, muito do fósforo que está ali no solo, que veio das adubações que a gente faz ao longo do ciclo da cultura, ele fica absorvido, ele fica ligado a ferro, alumínio e cálcio. Quando ele se liga a esses três elementos ali no colóide da argila, esse fósforo ele não está disponível para a raiz poder absorver esse fósforo. Então a gente fala que é através de ácidos orgânicos que são produzidos pelas essas bactérias, né? Esses ácidos orgânicos vão quebrar essa ligação do fósforo com o ferro, com o alumínio, com o cálcio, então trazendo de novo o fósforo para a solução do solo, de forma que ele fique disponível para a raiz absorver. E a mineralização é aquele fósforo que ele está ligado à matéria orgânica, então uma vez que a gente faz essa quebra dessa ligação com a matéria orgânica, mineralizando esse fósforo e também trazendo ele para a solução do solo também. Então por isso que de fato o onçugo é um solubilizador e mineralizador de fósforo, tá? Então o fósforo ele fica preso tanto na matéria orgânica como no alumínio, no ferro e no cálcio. Isso, ali no São colóide da duas argila. formas diferentes. Por isso que a gente fala solubilização e mineralização do fósforo. E esse é um diferencial do onçugo. Exatamente. Essa é a grande especificidade e é o que o onçugo tem trazido para o nosso produtor, para as usinas, de fato, isso aí, melhorando essa eficiência e melhorando o manejo do fósforo, que é um elemento tão importante para a cana-de-açúcar. Tá. O manejo de onçugo, se já tem algum dado, alguma coisa que com ele o produtor reduz a aplicação de fósforo ou não? Não, hoje nós não recomendamos a redução de fósforo, né, Marino? Porque nós temos uma heterogeneidade, uma diversidade de solos muito grande. Então, se a gente pegar solos do Triângulo Mineiro, de Goiás, com o Paraná, com o oeste de São Paulo, então nós temos uma heterogeneidade de solos, de níveis de adubação. Então, seria um erro muito grande da Corteva recomendar reduções de fósforo. O que a gente quer realmente é melhorar, otimizar essa eficiência dessas adubações que já são realizadas. Então, em alguns casos, alguns produtores já trabalham com algumas formas diferentes do fósforo, então abre também espaço para trabalhar com algumas formas diferentes, algumas fontes diferentes de fósforo, porque a gente vai estar melhorando a eficiência desse fósforo, tá? Mas a nossa recomendação não é que a gente reduza, pelo contrário, que a gente que a gente melhore e otimize essa eficiência de toda esse manejo, de toda essa adubação que envolve fósforo, tá? E isso ser refletido na planta, né? Isso se refletindo em produtividade, em longevidade. Então, se a gente tem, como eu falei, e eu costumo dizer que o sistema radicular da cana é como se fosse o nosso alicerce, a base de uma casa. Então, se a gente quer um canavial longevo, um canavial produtivo, a gente tem que ter uma base muito bem feita e isso passa pelo manejo do fósforo muito bem estabelecido, né? Proporcionando um canavial com um sistema radicular que possa superar todos os desafios aí ao longo da safra e durante todo o ciclo aí, levando também longevidade para esse canavial. Isso que você falou da flexibilização da fonte do fósforo é muito importante, né? Porque na hora de fazer conta ali do produtor do custo dele, ele pode pegar o custo do onçugo, mas aí ele vai ter alternativas para poder adquirir uma fonte que naquele momento esteja num valor mais acessível, né? E além da produtividade que ele vai ter, né? Isso aí dá uma abertura de mercado muito grande para ele, né? É isso aí, Marino. O onçugo, ele traz essa possibilidade, né? Então, ele traz diversas possibilidades que o produtor pode estar optando. Claro que em função da necessidade esperada, do que ele tem ali nas suas amostras de solo, do que ele já tem de fósforo, do qual é o objetivo de produtividade dele. Então, também abre o leque para essas outras possibilidades, outras fontes de fósforo que ele possa estar adotando no seu manejo ali no momento da implantação da cultura ou até mesmo no corte de soqueira. Tá certo. Ô Guerra, de uma maneira geral, a gente passou aí pelas principais soluções da Corteva, né? Tenho certeza que vão estar todas lá na feira pro cooperado poder aproveitar, né? Acho que o ano está se configurando um ano climático bastante promissor, né? Essa chuva agora de junho, teve aquele veranico ali de
fevereiro, mas abril pagou a conta, acho que daquele veranico. Como que é a perspectiva da Corteva para esse ano, Canavieiro, aí, para essa safra que está se encaminhando aí para metade dela? Marina, eu costumo dizer, e nós aqui da Corteva falamos que, assim, nós levamos e temos à disposição do produtor as melhores soluções para que ele faça o melhor. E o melhor que é o que está na mão do produtor. Então, clima, chuva, temperatura, a gente não tem nenhuma ação sobre isso, né? Mas hoje as soluções da Corteva, então, desde manejo de planta daninha, como a gente está falando, solubilização de fósforo, controlando pragas, então, tudo isso está na mão do produtor rural. Então, a gente vê que o produtor ele tem que sim fazer o melhor manejo para que ele obtenha a melhor produtividade e também a melhor rentabilidade do seu canavial. Então, o que está na mão do produtor rural é sim tratar bem o seu canavial, fazer todo o manejo ali para que ele não tenha desafios de perda de produtividade com plantas daninhas, com pragas, com doenças, com florescimento, com isoporização, e de que forma que o produtor faça o melhor manejo para que realmente ele passe por esses desafios e que ele tenha um canavial mais produtivo e mais rentável. Por isso que as soluções da Corteva vêm de conta para ajudar o produtor rural nesse sentido. Tá certo, Guerra. Eu acho que a gente passou por tudo, né? Ficou alguma coisa, algum detalhe que você quer falar, mas Já falamos de bastante produto aqui da Corteva, né, Marino? Mas, como eu falei, o portfólio hoje da Corteva para cana-de-açúcar é bastante robusto. Então, além de tudo que a gente já falou de herbicidas, de inseticida para broca, solubilizador, a gente também tem o nosso Curavial, que é um maturador bastante consagrado. Então, com essas últimas chuvas aqui das últimas 2 semanas, né? Então, algumas canas ainda estão vegetando e a gente precisa levar um canavial produtivo, mas também rico, quando a gente fala em qualidade de matéria-prima, um canavial com níveis de ATR melhor para que possa ser extraído lá na indústria, né? Então, nós temos o Curavial, que é um maturador, que tem uma rápida e uma estabilidade de resposta de incremento de ATR muito interessante e causando menor impacto em produtividade. E aí, como consequência, a gente está levando mais tonelada de açúcar por hectare para a indústria. Então, Curavial é uma estratégia também interessante para esse ano, né? Muitas usinas, muitos produtores ali no início de safra utilizaram Curavial com o incremento de ATR. Então, com essas últimas chuvas, a gente ainda tem uma janela aberta para utilizar Curavial. E é só um nós... ponto do Curaviel e da maturação. Eu tava, acho que em Cravinhos, no começo da safra, e começou a vir os primeiros dados de ATR. Aí tinha uns 3 produtores lá, a gente tava lá com o Toniolo, e aí mas por que que o do fulano tá dando tal, tal, tal? Aí o Toniolo falou, você fez maturação? Eu acho que um conceito, principalmente num produtor de cana, é a importância da maturação, né, Guerra? Acho que é negligenciada ainda por muitos, mas ela faz diferença, né? Sim, Marino, eu costumo dizer que o maturador, ele é a cerejinha do bolo do canavial, onde a gente passou durante 12 meses, 15 meses, nutrindo o nosso canavial, defendendo o nosso canavial contra pragas, doenças, e ali a gente já tem estabelecido todo o nosso stand, todos os nossos, eu costumo dizer que são os potes, né? Mas a gente precisa encher esses potes de açúcar, porque nós somos remunerados, né? O produtor ele é remunerado por açúcar. E hoje a cana-de-açúcar é a fábrica de açúcar a céu aberto lá no campo. Então, o Curavial, por isso que eu falo que é essa cerejinha do bolo. É a última intervenção que o produtor faz ali nos últimos 30, 45 dias antes da colheita, onde ele vai realmente estimular essa planta a produzir mais açúcar, a ter uma melhor qualidade da matéria-prima, a ter um ATR mais elevado, como você bem falou. Então, tem esse comparativo, o produtor que não usou maturador vai estar entregando com ATR menor, aquele produtor que entrega com ATR maior, ele vai estar entregando uma qualidade de matéria-prima elevada, ele vai estar sendo remunerado por isso, e Curavial entrega esse incremento de ATR com o menor impacto em produtividade, que isso que é o que mais importa no manejo de maturação. Então aqui fica a minha dica, né? Para o produtor, para quem ainda não faz manejo de maturação nos seus canaviais, procure o nosso time, a gente pode estar dando todo o suporte, toda a orientação para que a gente realmente leve essa tecnologia, essa ferramenta para o produtor rural.
Antes tinha a ideia, acho que muito, é a usina que faz por causa do avião, mas hoje tem drone, tem um monte de prestador de serviço de drone, né? Então, mesmo o produtor médio aí, até pequeno, ele tem condições de fazer a maturação dele, né? Que é muito importante, principalmente no que você falou do curavial, da velocidade de ação dele, né? Isso. Hoje nós temos diversas ferramentas, né, como você falou. A questão do drone tem ajudado bastante, diversas empresas preparadas para poder fazer essa aplicação, né? E as usinas também incentivam os produtores a fazer, porque, como eu falei, né? Quanto mais a gente tem uma cana rica, uma cana com um nível de ATR, de pureza elevado, maior vai ser a nossa extração, a nossa produção de açúcar, de etanol. Então, isso é extremamente importante, né, Marino? E Curavial traz isso. Essa associação da rápida velocidade de resposta, porém com uma estabilidade de incremento de ATR. Então, o Curavial realmente é um aliado bastante importante para o produtor nessa questão do incremento de ATR. Certo. Pode navegar no portfólio aí que eu cortei. Bom, então a gente já falou sobre todos os produtos, né? E aí só trago mais um, que é o Relicta, que é o nosso inibidor de florescimento e isoporização, também um lançamento da Corteva nos últimos 2 anos. É um produto que tem ajudado bastante, principalmente no manejo de flor e isoporização. A gente tem visto nesses últimos anos, né, Marina, a questão do déficit hídrico, os canaviais têm sofrido bastante com a isoporização, onde o canavial perde produtividade, perde densidade. Então, o Relicta é um produto que veio para agregar e para trazer para o produtor uma ferramenta pensando na mitigação e na prevenção desse florescimento e desse impacto da isoporização no canavial. Então, tudo isso, de novo, o produtor fazer o que ele precisa fazer bem feito, que é realmente garantir um canavial produtivo, um canavial longevo e que seja um canavial rentável também. Com certeza. Bom, obrigado, Guerra. Eu acho que a gente trouxe bastante detalhes práticos das ferramentas, né? O Linear realmente hoje é o que tem mais holofote, merecido, né? Toda a tecnologia que a Corteva disponibilizou aí, eu vejo principalmente na mucuna, né? É algo diferenciado, fora todas as tecnologias aí que já estão consolidadas no mercado, né? Boa feira para nós, né? Que o produtor vem aberto para tecnologia. Acho que essa é a ferramenta. E a feira já há 21 anos, ela proporciona a tecnologia para ele, né? Com preço, com prazo, com a parceria que ela tem com quem realmente traz tecnologia bacana, né? Não, perfeito, Marino. Obrigado pela oportunidade, pela nossa conversa aqui. Realmente uma conversa bastante enriquecedora. E eu convido a todos os produtores, estejam conosco na Feira da Copercana. Nosso time estará lá todos os dias, então venha conversar, venha tirar dúvidas. A gente pode ajudá-los no posicionamento. Como eu falei, nós temos hoje um portfólio bastante amplo, então com certeza nós temos ferramentas ali e soluções que possam ajudar os produtores nos desafios do dia a dia. Então, venha conosco, esteja na Feira da Copercana. Nosso time estará lá no stand esperando todos vocês. Não só a tecnologia, que a Corteva tem gente também lá para ajudar no campo, né? Exatamente. Nós temos um time especialista para atender o produtor rural. Como eu falei, é um time bastante grande, um time bastante experiente que pode ajudar muito. Então, conte com todo o nosso time, conte com a Corteva. E um pessoal sempre de bom humor. Eu nunca vi um time tão animado. É isso aí. Nós temos que estar felizes para atender como o produtor merece, né? Então, a gente tem que levar seriedade e tudo mais, mas a gente tem que estar também feliz para atender o nosso produtor, porque ele sim é a razão de toda a nossa existência, né? Tá certo. Obrigado, Guerra. Pessoal, continue com a gente no canal da Copercana. Nós estamos com a segunda temporada de podcast. Tem muita tecnologia canavieira no ar aí. E fique com a gente. Um grande abraço.